Sabe aquele livro que nas primeiras páginas já te fisga de um jeito avassalador? Eu tô falando de Tinta, Sangue, Irmã Escriba, de Emma Thorsk, tradução de Isadora Próspero. Eu fiquei chocado com essa história. Quando eu comecei a ler, sabe aquela história que você não tem tantas expectativas? É um livro que você vai com baixas expectativas, mas ele te entrega tudo e em alguns momentos muito mais do que a gente espera. É um livro que vai falar também sobre livros mágicos. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco dessa história, claro, sem spoiler. Vem comigo para saber um pouco mais, porque eu tô louco para conversar com vocês a respeito dessa história que me marcou bastante agora nessas minhas leituras de 2024. Antes de tudo, eu consegui um cupom de desconto para vocês, que é Tinta20Cris com CH. Ele é válido até o dia 17/6. Então, aqui embaixo eu vou deixar o link já com o cupom. Você pode entrar através do link, inserir o cupom e comprar, porque vale muito a pena essa leitura. Uma leitura divertida, uma leitura cheia de reviravoltas e, claro, muito mistério e suspense. Agora vem comigo. Livro de estreia da Emma Thorsk. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade dessa obra, sobretudo os personagens. Eu digo mais os personagens porque eu achei que foram personagens muito bem construídos. E como eu disse na introdução, esse foi um livro que me fisgou desde a primeira página. Eu digo desde a primeira página porque ele traz diversos nuances de histórias, de coisas, de elementos que eu amo em um livro. Mistério, magia e suspense. Tem um mar de suspense praticamente do início ao fim, porque tem uma investigação envolvendo ali. Eu vou chegar nesse ponto para vocês entenderem, mas eu quero começar lendo um trecho da primeira página. Olha isso, gente, porque já te fisga de um jeito avassalador. Diz assim: Abicoletai morreu no jardim da frente da casa no fim de fevereiro, sob um céu tão pálido que parecia enfermo. Na hora, porém, ela não questionou, porque ele estava lá fora. Só questionou o motivo de ter levado o livro consigo. Ela ainda não entendera que tinha sido o livro em si que o matara. Aqui a história ela começa dessa forma, um mistério envolvendo a morte do pai dessas personagens. E que personagens são essas? A Joana e a Esther. A Joana ela vive com o pai, né? Eles têm uma espécie de grande biblioteca, um acervo ali de livros mágicos, onde eles fazem uma espécie de guarda, né? São guardiões desses livros mágicos. E esses livros mágicos, eles não podem serem lidos por nem todo mundo. Existem algumas pessoas específicas que podem ler esse livro. Então nem todo mundo pode ter acesso a essa literatura, porque podemos dizer que alguns desses livros têm histórias, são livros um pouco perigosos. E a gente já vê um exemplo aqui no início, que é a morte do pai das meninas. Aí tem a outra irmã dela, que é a meia-irmã dela, chamada Esther. Esther não mora ali com eles. Esther mora na Antártica, né? Ela viaja, ela tem algumas... É como se fosse uma espécie de expedição. Então ela tá na Antártica. E aí ela tá bem distante, né? Da família em si. Aí toda essa história ela vai seguindo essa esteira dos livros mágicos. O que é interessante é que a Esther ela tem também uma espécie de profecia que ela não pode ficar muito tempo em um lugar específico, né? Aquele lugar onde ela escolheu não pode. Ela sempre tem que estar migrando, como uma espécie de nômade, migrando em diversos lugares, porque se ela ficar muito tempo em algum lugar, né, específico, ela pode se prejudicar e pode, de certa forma, trazer insegurança para a sua própria vida. Mas, nesse meio tempo, ela conhece uma garota e se apaixona por essa garota, e ela se faz o questionamento: será que não é hora de quebrar esse rito, né, esse ritual de ficar migrando para diversos lugares, porque até então não aconteceu nada comigo.
Mas aí começa a surgir algumas coisas estranhas, e aí eu só lendo para entender, porque eu já entro ali no campo de spoiler. Mas voltando para Joana, Joana, ela é para mim, uma das personagens mais interessantes do livro. Joana é muito destemida. Joana, ela é muito ligada ao pai, podemos dizer que ela é bem parecida ali com o pai. Então ela se questiona o motivo do pai ter morrido. E aí, depois que ela vem a descobrir que seja por causa desse livro, né? E o que tem de conteúdo nesse livro? E aí ocorre toda essa investigação. Ela se junta ali com a irmã, né? Porque tem essa busca, né? Por diversas respostas, porque aqui essa biblioteca, ela vem seguindo esse caminho de gerações e gerações. Então, e agora ela vai guardar essa biblioteca mágica sozinha, né? Já que o pai partiu. Então ela quer descobrir o motivo da morte do pai, o porquê daquele livro, o que tem naquele livro, e ela se conecta com outras pessoas. Tem uma terceira pessoa ali, se eu não estou enganado, o nome dele é Nicholas. E aí ele também tem essa biblioteca, juntamente com o tio, né? Ele e o tio têm essa biblioteca, e dizem, né, que essa biblioteca do Nicholas é muito maior do que da Joana com o do pai dela, né? E aí tem essa questão familiar. O que mais me chamou a atenção, primeiro, vários pontos, né? Tinta Sangue, Irmã Escriba, é um livro em 3 partes, né? Você vê ali 3 momentos, e além do mais é um livro que tem, podemos dizer, essa saga familiar, né? De família que tem esse acervo, essa questão mágica, e uma coisa importante, muitos segredos, muito mistério, e que transparece muito mesmo em alguns pontos do livro, eu senti como se fosse um livro de suspense. Porque, claro, né, há essa volta ao passado, podemos dizer que elas vão olhar ali em retrospecto para ver em um outro plano o que aconteceu, como é que surgiu, qual é a história da família. Eu acho que é interessante isso, porque o livro dá a entender que pra gente conhecer o presente, precisamos olhar um pouco o passado, para algumas coisas, né, eliminar algumas arestas, e para algumas coisas que não se repita, né. Vamos entender de onde surgiu a magia, de onde surgiu esses livros. Então é interessante você olhar para o passado. E as meninas, apesar de saber, por exemplo, por causa da Joana, de saber de toda a existência desse outro mundo, né, de livros mágicos, mas ainda há muitas perguntas sem respostas, há muitas incógnitas ali, há muitos questionamentos. Então ela abre esse leque para investigação. O que é interessante também em Tinta, Sangue, Irmã Escriba é que, ao abrir o livro, né, ao iniciar essa história, a gente abre a janela para um novo mundo. Apesar da história ser contada no momento presente, né, a gente vê toda a modernidade, é o momento presente, as músicas que são citadas aqui, os relacionamentos e toda a questão do cenário é o momento presente. Mas ao abrir esse livro, a gente abre também caminhos e também abre janelas para um novo mundo, né? Um mundo esse criado cheio de perigos, né? E o que mais me chama a atenção, que é o perigo vindo dos livros. O que tem nesses livros? É uma coisa que assim, é uma crítica sobre esse livro. Eu tenho algumas críticas sobre ele, porque eu considero que é um livro muito bem escrito, os personagens são muito bem escritos. Eu não achei que fossem aqueles personagens rasos. Eu acho que cada personagem ele tem sim seu próprio universo, são personagens que praticamente têm vida própria, mas o que eu fiquei um pouco decepcionado é que eu acho que poderia ela ter desenvolvido mais era o final, porque eu achei que o livro ele vai construindo toda a magia e toda a história de uma forma grandiosa, perfeita, mas deixou o final um pouco corrido. Mas isso não é demérito do livro. O livro não fica ruim por causa disso.
Só achei que o final foi um pouco corrido porque ela poderia desenvolver mais. E outro ponto que eu tenho que discutir aqui, porque já que traz essa questão familiar, traz toda essa questão desses preceitos mágicos. É um livro que traz esse novo mundo, um mundo mágico, cheio de mistério e reviravoltas. Isso abriu brecha para que fosse um livro, fosse uma saga, sabe? Quando você começa, sabe, eu acho que vocês vão entender o que eu tô sentindo. Quando você começa a ler o livro, vocês sabem que primeiro o livro ele tem o início, meio e fim, é uma história fechada aqui. Mas ao abrir esse mundo, né, que praticamente para mim é um novo mundo, o mundo dos livros, o mundo desses guardiões dos livros, ao abrir esse mundo, ele mostra que tem muito pano para manga. É isso que eu queria dizer. É um livro que tem muito pano para manga, que eu acho que daria pelo menos uma trilogia aí, que seria muito bem sucedida. Mas enfim, um livro encantador, do início ao fim. Se você gosta muito de mistério, magia, suspense, sobretudo suspense, porque há uma investigação envolvendo aqui para descobrir o passado da família. E claro, uma boa história familiar, cheio de reviravoltas e muito segredo, vocês vão amar Tinta, Sangue, Irmã Escriba, da Emma Thors, que, gente, não sei, mas tem tudo para entrar nos favoritos do ano. Sério, eu tô encantado com essa história. É uma história muito diferente de tudo que eu li até então, porque nos mostra essa nova vertente, né? E claro, os livros também podem ser perigosos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve.